Olá, boa noite para você que está passando por aí e que aceitou o meu convite ou que vai aceitar o meu convite para participar dessa live sensacional. O pessoal já começou a entrar. Eu quero dar as boas-vindas, Aline. Aline, tudo bom, meu amor? Andressa, boa noite. Dicas Guimarães, boa noite. Ai, gente, quanta gente linda. Boa noite, Andressa. Boa noite, Uli, Aline. Dedico Natiza, gente. Que maravilha ter vocês aqui comigo. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria imensa, imensa estar aqui essa noite e pedir para vocês me ajudarem a trazer pessoas aqui agora para ouvir coisas extraordinárias, um conteúdo incrível com a Ana Carolina, a Carol, que é minha queridíssima, é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ela como ser humano e também pelo trabalho dela, né? Maravilhoso, sensacional. E então vou pedir para vocês, mandem corações, mandem aviãozinho, mandem, porque nesse momento eu sei que tem muitas pessoas passando por muitos desafios e que não sabem nem por onde começar. Minha mãe entrou agora, um beijo, mames, um beijo. Olha só, e ela já pediu para entrar aqui. Eu já dei o ok, já ela já está entrando aqui, com certeza. A minha mãe tem uma paixão por essa menina. Vocês vão ver, uma menina. Olha aí, ela chegou. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou com fone. Dá Dá um para ouvir ok, bem? pessoal. Dá um ok para ver se vocês estão ouvindo bem, se estão me ouvindo bem. Dá um joinha quem estiver ouvindo, se tá bom o som meu da Carol. Dá um feedback Dá um sobre o som. feedback. Minha filha, Ana Carolina, sua paciente, sua cliente está aqui na sala, já entrou. Oiê, um Ai, beijo, gente. Carol. Pessoal de São José do Rio Preto, tô ouvindo aqui, ó, tá ok, estamos ouvindo super bem, né? Carol, se por um acaso travar, esses dias eu estava fazendo uma live, travou a imagem, ficou travada. Aí você sai e entra de novo, tá? Se Tá acontecer bom, isso, porque combinado. um tem que sair, eu não posso sair porque está sendo no meu IG, então aí você tira e volta, porque. Mas eu tenho certeza que a nossa energia e a nossa sinergia vai fazer tudo acontecer da melhor maneira, né? Com certeza. Eu vi uma paciente me entrando. Uau, Luana entrou. Oiê, boa noite. olha só. Ai, Anderson, que saudade, saudade de você. A Maria Fernanda acabou de entrar também, Célia, a Carol, eu vi Célia Mariana, aqui, oi, Maria Maria Fernanda. Fernanda. Então, Um beijo para vocês. Luana, ah lá, olha só quanta gente. Pessoal, vão chamando aqui, vai ter um conteúdo de muito valor. Nós vamos tratar de um assunto muito, muito importante. Vamos falar sobre a importância das nossas crenças de identidade na formação do indivíduo e também o quanto isso influencia no nosso sucesso ou nos problemas que nós vivemos ou não vivemos, sejam ou como nós sabemos bem-vindos. administrar isso no dia de hoje, né, Carol? Exatamente. O que que influencia, né? Desde a nossa criação, ou desde as imagens, né, e projeções do que a gente vai absorvendo durante o longo da vida, e o que que isso diz da nossa personalidade, o que que isso interfere nas nossas relações, na forma como a gente se comunica. Isso E, tudo é importante, fala muito de quem somos nós, Tá. né? Carol, vou pedir para você se apresentar, porque como nós estamos aqui no meu Instagram, eu acho que, apesar de que tem pessoas convidadas suas aqui também, né? E talvez não me conheçam, mas eu gostaria que você se apresentasse para os meus convidados, né? E eu dou as boas-vindas para os seus convidados também. Eu já estava falando que é uma honra para mim ter você aqui. Eu me sinto muito privilegiada quando você aceitou o meu Graças. convite.
viu? Sim, Então muito eu grata quero que também. você pedir para você se apresentar, como você desenvolve seu trabalho, assim, resumidamente como é, tá bom? Por favor. Sim. Primeiramente, grata pelo seu convite. Também para mim é uma honra receber o seu convite, né, e participar com você por live. Uau. Sabendo que você está muito, muito distante e está disposta, né, pelo horário também, né, porque Sim, você está na Espanha. Então, honro isso, né, sua sim, disponibilidade comigo de horários. sim. Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Carol, né, Carolina Parreira, meu nome. E as pessoas me chamam de Carol por conta do rosto, da imagem, parece novinha, né? Mas o meu trabalho como profissional, eu sou naturóloga de formação. A naturologia é uma abordagem integrativa de terapias, né, ditas holísticas, mas são terapias integrativas e complementares em saúde, né? Hoje em dia não é tão dito mais holístico. E Sim, essa abordagem é uma abordagem mais voltada para a causa. Então, o que ocasiona os desequilíbrios de uma pessoa a nível físico, a nível psicológico, a nível emocional e ou a nível sutil, que é o que a gente diz geralmente quando se trata de uma coisa mais espiritual ou mais em distúrbios nesse campo mais espiritual, a gente considera como sutil. certo. E a naturologia, ela tem essa abordagem ampla de técnicas baseadas em medicina chinesa, indiana e na medicina antroposófica. E a abordagem é sempre olhar a raiz. O que fez uma pessoa chegar num adoecimento ou num desequilíbrio? Trata de forma natural, então Uhum, fitoterápicos, aromaterapia, florais, sempre por uma abordagem mais integrativa natural certo. e ensina esse paciente a não ficar codependente. Então, também a gente trabalha a educação em saúde. Como fazer para não criar os mesmos padrões. Então, a gente traz a consciência da raiz, trata de forma natural e ensina a pessoa a ter autonomia na própria saúde. Por isso que ela complementa o que a medicina nossa tradicional já faz. Né? Ela Sim, traz essa abordagem por detrás. Enquanto a medicina trata, né, os sintomas e aquilo que está mais agravante em emergência, o naturólogo ele vai investigar o que está por trás que pode trazer essas consciências para que não volte a um padrão de adoecimento. joia. Tá? Então, Ótimo. essa é a minha formação. Concomitante, eu fiz vários cursos, desde área holística até abordagens mais psicológicas, né? Fiz uma formação em análise transacional, Uhum, organizacional, que também não é muito conhecida no Brasil, mas trata basicamente de comunicação. Como eu me porto e como que é a minha persona a partir daquilo que eu comunico. Então, como é que eu me enxergo no mundo e qual que é o tom de voz, qual é a forma falada e o que isso interfere nas minhas relações. E aí, na minha abordagem, eu trago isso. Como eu me porto, como eu me comunico, interferindo na minha saúde diretamente. sim, Então, sim. basicamente, assim, o meu trabalho é baseado nisso. E olha só, muitas pessoas podem dizer, estarem, e pode se perguntar, e o que tem a ver, Heloísa, o seu trabalho? Qual é a conexão do seu trabalho com o trabalho da Carol? Só para vocês terem uma ideia, eu sou paciente dela. A minha mãe, eu levei, na verdade, eu conheci a Carol, eu quero até agradecer demais o Gabriel Daibert, foi ele que nos conectou, né? E eu sempre Foi. digo e acredito que acaso não existe, né, Carol? E o Gabriel nos conectou, em seguida eu estava com uma situação bem desafiadora com a minha mãe, questão até de saúde, de muitas dores físicas, onde eu identifiquei que essas dores eram de origem emocional, e aí eu liguei para a Carol, e marquei com ela e ela atendeu minha mãe. E dali foi uma enxurrada de atendimentos, né, Carol? Ela atende minhas filhas, ela atende amigas, amigos meus, pessoas realmente que eu amo e que eu indico. Quando já tem um sintoma assim que vai às vezes um pouco além de só fazer uma abordagem a nível emocional, das emoções, só que já está somatizando no corpo e tudo mais, né? E, Carol, você caiu?
Não, tô aqui. Não, a sua imagem tá cortando. Se alguém vê que passa uma mensagem para a Carol ver que a imagem, se a imagem da Carol tá ok. Você consegue ver os comentários, Carol? Tô vendo os comentários. Tô Tá. vendo sim. Pra Pergunta mim pro aqui tá pessoal. ok. Para eles tá ok? Gente, vocês estão me vendo normal? Tá ok? A imagem, minha voz, a imagem. Ah, voltou. Agora voltou. Para mim, voltou. Tá. Ok. Então, é essa conexão que nós fazemos. O meu trabalho é voltado para as curas emocionais, baseado na consciência, e a consciência começa lá embaixo, na raiz, nas crenças de identidade, como a Carol falou, tudo fruto do que a criança viu, ouviu e sentiu ao longo da vida, principalmente na infância, e ainda mais de papai e mamãe, né? Trazer isso tudo à consciência, trabalhar a matriz que está nessa primeira etapa da pirâmide do indivíduo, dos valores do indivíduo, né? Que é o ser, fazer e o ter. E a Carol ela vai mais a fundo, né? Quando isso já é somatizado no corpo, nos comportamentos. E como ela falou, e eu bato muito nisso junto aos meus clientes, tudo começa na comunicação, né, Carol? Tudo. Se você quiser mudar o seu mindset, a sua mentalidade, que é onde o primeiro lugar onde eu trabalho quando eu começo um treinamento ou um atendimento individual é na mentalidade, é começando pela comunicação, né? E eu quero então te convidar, Carol, a falar um pouco. Para quem não me conhece, eu sou Heloísa Moreira, eu sou Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental e eu trago algumas técnicas nos processos de atendimento, onde eu mesclo um pouco dos meus estudos de outras escolas. Eu venho da escola do coaching integral sistêmico, que atende o indivíduo e enxerga-o como sistêmico, que ele não é só o profissional, que ele não é só o cognitivo, que ele não é só traçar meta e se matar para atingir aquelas metas, né? E eu gosto muito desse lado do coaching. Hoje tem muita gente que se intitula coaching, faz um curso online de final de semana e fala que é coaching, né? Eu realmente estudo muito. Graças a Deus eu tenho uma dedicação. Eu tenho certeza que é acima da média, né? Isso me diferencia um pouco no meu trabalho. E eu quero que a Carol fale, então, para vocês que estão aí, eu quero que vocês convidem mais gente, mas que ela fale como isso tudo começa, né, Carol? Como tudo começa lá na infância e quais as consequências que isso traz depois para a vida do adulto. Tá. Então, a nossa individualidade a gente já carrega desde que a gente nasce, né? Antes do nascimento, a gente já forma o dito ego, né? Que é quem forma a nossa persona, tá? Então, desde a época da barriga da mamãe, a gente já sente, né? A água que envolve a placenta, ela vibra as emoções dessa mãe. Então, a gente capta impressões, sensações, respiração da mãe, batimentos cardíacos, e tudo isso vai formando a nossa personalidade, né? Desde a época da nossa formação celular, a gente já está conectado com a nossa personalidade e com esse desenvolvimento da persona, tá? Uhum. Eu costumo dizer para os meus interagentes que o primeiro órgão a ser formado é o coração, que é um órgão de harmonia, né? Dentro da formação fetal. E esse órgão de harmonia é quem conecta, né? Que está no centro do nosso corpo, é quem conecta os nossos pensamentos, né? Porque ele manda sangue lá para o cérebro, e é quem conecta com os nossos órgãos, com as nossas vísceras, com o nosso submundo, que eu geralmente digo, né? Uhum. Porque é onde é mais animalesco dentro da gente, está nas vísceras, está nesses órgãos mais inconscientes, né? E a nossa mente é a nossa parte mais consciente. Então, a gente poderia dizer que o nosso primeiro órgão a ser formado é um órgão que harmoniza luz e sombra dentro da gente, tá? Então, começa aí. A nossa personalidade é formada nessa primeira formação fetal, né? E aí, com o nascimento, com as impressões que a gente vai absorvendo do ambiente.
por exemplo, eu sou mineira, então a forma de conversa é mais, né, diferenciada de quem é paulistano, de quem está aí na Europa. Então, a comunicação que a gente vai recebendo, as mensagens que nós vamos recebendo nessa primeira infância, geralmente do 0 ao 7, é o momento em que a gente mais absorve. Tom de voz, a forma falada, às vezes uma impressão de não atenção, né? A criança, ela quer atenção o tempo inteiro para poder se sentir amada, ela só se sente amada quando ela tem atenção. Então, a gente vai criando formas de chamar essa atenção, ou por rebeldia, ou por ser boazinha, ou por ser muito excelente, perfeccionista, né, que faz o serviço direitinho, não dá trabalho, ou por não sentir nada e ser completamente independente dos pais, porque isso é o que é valorizado. Então, os ambientes familiares, eles vão nos dando informações, e não são necessariamente as informações que os pais nos enviam, mas é a interpretação que nós fazemos dessa emissão de mensagem. Porque às vezes o meu pai fala assim, não pode, mas firme, e aquilo para mim é o meu Deus, meu mundo acabou. Ou eu posso rir, ou eu posso não interpretar como aquilo sendo bravo. Então, é muito individual quando se diz, né, na formação dessa personalidade, ou na formação desse indivíduo, o como ele interpreta. Sim. Por isso que é muito importante, né, nessa fase primária, né, dos filhos, da nossa formação de persona, observar a individualidade. Porque às vezes um filho é mais manhoso, o outro é mais engajado, o outro é super silencioso, não gosta de comunicar, é mais introspectivo. Então, observar essas características, né, e tratar essas características mais individualizadas vai trazendo um pouco mais de conforto, né? E também vai trazendo essa atentividade para a formação da personalidade, né, de quem somos nós. E aí, dos 7 aos 14, é uma necessidade muito ampla de se expandir, de mostrar para a sociedade quem eu sou. O que os pais falam, tanto faz, porque a gente entra na fase da rebeldia, né? Geralmente, adolescência, aborrecência, a gente coloca como, né, uma fase onde a gente não aceita o que vem do núcleo, a gente aceita o que vem da sociedade. Porque a gente quer se provar para o mundo. Então, dos 7 aos 14 é uma fase onde a gente quer muito ir para fora, expandir eu no mundo, a minha versão, a minha realidade, eu sou do grupo, eu pertenço ao outro, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer a diferença, né? É a hora que a gente está tendo essa necessidade de expansão. Dos 14 aos 21, tem as duas necessidades, tanto de introduzir o que é dentro da família, quanto me provar no mundo. E aí vem grandes crises, que a gente chama de crise de identidade. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Eu vim e sou o que as pessoas esperam que eu seja, ou eu sou o que eu sou porque eu quero ser? Quem sou eu? Por que eu nasci? Para que eu vim nesse mundo? E essa fase dos 14 aos 21 só acontece isso justamente porque a nossa cognição e o nosso cérebro, ele está mais formado. A gente já estudou, a gente já ampliou conexões neuronais, já conectou com famílias diferentes, viu modelos referenciais diferentes, encontrou outros modelos para se apoiar, né, ou num professor, ou num parente mais distante, ou no pai do coleguinha. Então, a gente tem um referencial maior para poder identificar o que eu quero ser. Eu quero ser o que eu sou, o de essência do que meus pais me trouxeram, ou eu quero ser a referencial do outro que eu já vi, que eu acho mais legal do que a minha família, e a gente amplia. Por isso que vem uma grande crise aos 21, que a gente chama de crise de identidade. Né? Quem sou eu? Dos 21 aos 28, vem uma grande experimentação. E aí é a fase da gente começar e terminar as coisas. Começa um namoro, termina. Começa uma amizade, não dá certo, termina. Começa um emprego, não dá certo, vai para outro. É uma fase de experimentar a vida, né, onde as grandes experiências de maturidade vão vindo até essa fase dos 28 anos. Carol, deixa eu só fazer faculdade, eu começo, não gosto, termina, faz outra faculdade, muda a carreira. Até os 28, a gente fica nessa fase de experimentar quem sou eu, porque é a fase da identidade. Com 28 anos, Elô,
vem uma grande segunda crise, que a gente chama de crise dos talentos. Será que o que eu faço porque eu gosto, ou eu faço porque as pessoas esperam que eu faça? Agora eu já experimentei a vida, então agora eu vou atrás do que eu quero. Então, dos 28 aos 35, é uma fase onde a gente vai buscar exatamente o que a nossa essência quer. Tanto faz se meus pais aprovam, se a sociedade quer, eu já tenho minha personalidade formada, eu já sei quem eu sou, ou ao menos tenho um pouco mais de consciência de quem eu sou, do que eu gosto, do que me agrada. É uma fase que a gente rompe com a questão de querer agradar outrem, a gente quer começar a voltar para si. Então, muita gente nessa fase começa uma segunda graduação, muda os planos de carreira, começa uma nova forma de pensar a vida, projetos novos, amplia a mente nesse sentido, porque tem mais segurança. E é uma fase onde a gente busca estabilidade. Agora, eu quero estrutura, eu quero minha casa, minha vida, eu quero carro, eu quero ter um relacionamento saudável, porque não dá mais para ficar brincando de relacionar. Então, é uma fase onde a gente busca essa maturidade. Certo. Com 35 para cima, agora eu posso ser mãe, agora eu posso doar tudo que eu já aprendi nessa vida. Tá? É a fase, assim, de acordo, essa teoria que eu estou trazendo é uma teoria da antroposofia chamada setênios, tá? Que é de 7 em 7 anos nós vivemos ciclos paladares, mudanças de células, moléculas, elétrons, e toda a medicina antroposófica baseia-se nisso, né? E aí essa é a fase da personalidade do ser, né? A fase de como que o ser vai sendo formado na sua persona, na base dos 7 em 7 ciclos. Certo. E aí tem gente que antecipa, que é assim, a minha vida a cada 5 anos faz um boom, ou a minha vida a cada 8 anos, ou a cada... Às vezes antecipa, às vezes retarda um pouco, mas todos nós passamos pelos ciclos. E quando a gente não consegue entender na maturidade o ciclo dos 7 anos, a gente repete, 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 repete. Até uma hora a gente fala, nossa, isso era um trauma lá do 0 ao 7. Nossa, isso eu vivi dos 7 aos 14, que não faz mais sentido agora aos 35, tá? Sim. Então é assim que a gente vai começando essa fase da personalidade nossa. Carol, eu quero ressaltar aqui, você está falando e me passando um filme pela cabeça. A importância de nós nos autoconhecermos e também de nós nos aprofundarmos em estudar, em buscar conhecimento fora de nós sobre como nós funcionamos, né? Como o ser humano funciona. Porque olha que coisa, eu tenho muitas pessoas que me procuram, que nessa idade de 28 anos, chegando perto, que já está casado, só quer separar, sabe? Ai, nunca tá dando certo o casamento, não era isso que eu queria, não sei o quê, tô achando isso. Gente, é parte dessa transmutação, né? Então, quando eu tenho essas informações, quando eu busco autoconhecimento, quando eu quero buscar informações fora de mim, ao invés de ficar na ignorância emocional, né, de ficar trancado no meu mundinho, olha o quanto de coisa que pode ser evitado, Carol. Né? Entendendo que isso é uma fase e eu tenho que buscar o para que eu estou sentindo isso, né? Se é para um crescimento, se é para realmente amadurecer o relacionamento ou me amadurecer como ser humano, ao invés de chutando balde, né? E tudo que chega para nós, assim, eu gosto muito dessa frase, tudo que me acontece fora tem reflexo de mim, comigo mesmo. Sim. Então, se tem gente me criticando, né? Nossa, eu só recebo crítica dos meus pais, dos meus chefes, né, das minhas amigas, ninguém me entende. Isso tem a ver com eu ser crítica comigo também. Eu faço isso comigo, e aí eu atraio aquilo que eu faço comigo, né? Se eu me trato com gentileza, as pessoas começam a me olhar com gentileza, mas é porque eu estou refletindo aquilo que eu faço comigo. Exatamente. Né? Lembrando que se o órgão harmonioso, que é esse coração que está pulsando, né, ele emite sinais, ele vai lá no sangue, sobe lá na cabeça, e vai lá nas minhas sensações mais obscuras, que estão nas nossas vísceras, nos nossos órgãos internos, as emoções e aquilo que eu estou emitindo está conectado. Exatamente. Eu costumo dizer Né? que então, se eu penso algo... Como diz o Tadashi, a mente mente, mas o coração, ele só consente
se realmente fizer sentido, né? Exato. E Então, se eu hoje... tenho um medo, né? A gente armazena o medo geralmente nos nossos rins, na bexiga, né? Nos órgãos de excreta. E aí, se eu tenho um certo medo e aquilo fica retendo dentro de mim, vai criar uma toxina. E aí, o meu pensamento fica mais acelerado, e aí meu coração tem que bater mais rápido para mandar essas toxinas embora. E aí começa a criar ansiedade. Então, é um reflexo, né? Aquilo que eu estou pensando influencia naquilo que eu estou sentindo diretamente, Com né? Mas certeza. o universo e as respostas que a gente vai tendo da vida estão muito baseadas no que a gente sente e estão mais conectadas com aquilo que o nosso corpo sente e vibra do que o que só a nossa mente pensa, porque é exatamente isso. Se a nossa mente mente, né, e o coração conecta com essa verdade, que na verdade não é uma verdade, a gente cocria uma realidade que não faz sentido. Sim. Por Né? isso Por que a isso a importância de realmente comunicação conectar. e a comunicação é o modo onde eu tenho controle, né, Carol, de começar a mudar tudo isso, mudar esse pensamento, mudar o sentimento, porque aí se eu comunico algo que é ruim, que nem aconteceu ainda, né? E eu mando para o meu cérebro essa mensagem, ele já vai mandar para o meu sentimento e vai conectar o coração ali, né? Como você falou, o Exato. sentimento ele está no coração e é o órgão do centro, é o órgão central. E muitas vezes, É. Carol, quando a pessoa, o adulto, né, lá na infância, ele foi muito criticado, muito rejeitado, abandonado, rejeitado nem tanto, mas abandonado, a rejeição depois se formata dentro dele através daquela percepção que ele tem, né, de como que o papai e a mamãe olharam para ele, ou falaram mesmo, ou deixaram ele num canto e foram fazer e trabalhar demais. E por que que o adulto depois tem tanta dificuldade de aceitar que o que ele passa na vida é reflexo disso que ele viveu e que causou nele o sentimento da rejeição? Ele se sentiu rejeitado e hoje eu percebo quando eu vou falar nisso, eu tenho que dar uma volta incrível, porque muitos adultos são muito resistentes a ouvir essa palavra rejeição. Imagina, meu pai e minha mãe me amaram muito, eram pessoas simples, eles sempre fizeram o melhor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que que o adulto tem tanta dificuldade de aceitar que ele foi rejeitado? Sim, que 90% ou mais, você vai poder me dizer, das pessoas que procuram uma ajuda de alguma forma, ou às vezes que não se permitem procurar, estão sofrendo aí jogado na sarjeta, né, à margem da existência e não se permitem. Hoje eu fiz um post e eu falei: você quer se conhecer melhor? Você gostaria de compreender o seu universo? A pessoa respondeu: não, não gostaria. Eu olhei aquilo, aí eu Sim. falei um coração, mandei um coração para a pessoa. Então, mas quando eu me sento com alguns clientes que depois não se permitem até continuar no processo, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que é o que eu gosto de trabalhar, é porque quando entra nesse universo, a pessoa corre. Fala um pouquinho para a Tá. gente sobre isso. Então, então a gente tem que lembrar que nós temos fases, né? Sim, Então, a nossa criança absorveu que não teve a atenção necessária, ou que o pai, ou que a mãe, né? Vou dar o meu exemplo. Meus pais são separados desde que eu nasci. Então, a minha criança sofreu uma sensação de rejeição do pai, né? Como se meu pai não me desse atenção, ele foi embora, ele me abandonou, né? E eu vivi por isso muitos anos da minha vida, né? Até uma fase da adolescência eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim, né? E influencia no meu intestino, influenciava nas minhas relações amorosas, né? E o que que eu vejo assim, que antes de perceber, né, assim, a rejeição do outro para comigo, primeiro eu preciso entender, essa pessoa teve, porque geralmente os pais, nossos ancestrais, eles nos dão aquilo que eles receberam. sim, Não tem como a gente dar aquilo que a gente não recebeu, não tem. né?
E enquanto não tem essa busca de autoconhecimento para olhar para a origem, para nossos ancestrais, com um olhar mais amplo, mais Uhum. humano, a gente fica na crítica. Então é assim, meu pai foi embora e me rejeitou e pronto, acabou. Mas não, ele também não teve. E o pai do pai também não teve, né? E hoje, como adulta, eu posso me dar aquilo que eu não recebi, né? Eu posso me conectar com esse pai adulto e maduro de hoje que tem para oferecer, né? Eu posso fazer essa transformação acontecer, senão os ciclos vão se repetindo. É basicamente assim, ó. Meus pais foram simples e não puderam me dar danoninho. Aí eu vou ter um filho, eu quero dar danoninho para ele o tempo inteiro, mas ele gosta da Não net, ele sabe gosta de nem se outra ele coisa que tem nada a gosta, ver, né? nem sabe se é aquilo que conecta, porque é a minha criança que quer e eu projeto no outro, ou no meu relacionamento amoroso, ou na relação com o meu chefe. Então, a gente vai para a vida com um filtro de olhos, né, com um olhar, com um óculos, baseado naquilo que a gente achou que faltou, né? Exatamente. Se os nossos pais conseguiram nos dar a vida, que é a coisa mais importante que a gente tem nessa face da Terra, é a vida, e não deixou a gente morrer, porque a gente está vivo, né? Sim, Porque a com gente poderia não certeza. ter sobrevivido a essa primeira infância, Sim, já é o suficiente. Por mais dolorido, por mais triste que tenha sido a história, trágica, né? Assim, não da forma como eu gostaria, mas me deu a oportunidade de fazer diferente. E de olhar para mim com esse olhar de o que me faltou fora, eu posso me dar? Porque às vezes é só isso que eu preciso aprender na minha alma. exatamente. Se houve uma rejeição de fora para dentro, peraí, eu posso aprender a não me rejeitar? A não rejeitar partes de mim? A não me desqualificar? A não me colocar inferior? A não me, Julgar. sabe? Exato. Porque o que acontece muito quando você fala esse tema rejeição é que fica uma mágoa para fora e uma projeção para fora, mas na verdade o que precisa conectar é dentro, Dentro, né? exatamente. Porque ninguém rejeita ninguém. Não, Talvez o meu pai foi ausente com ele mesmo, porque o pai dele também foi com ele. E o que eu tenho com isso, sim, né? sim, Então, eu acho que a situação maior é, chegamos na fase adulta, temos um pouquinho mais de cognição, temos um pouquinho mais de maturidade, né, para observar cada situação ou ciclo que vai se repetindo na vida nos dá a chance de olhar para dentro e falar o que precisa ser mudado. O isso, que eu posso fazer de diferente para não exatamente. repetir esse ciclo mais? E pedir ajuda, né, Carol? E nesse momento, buscar ajuda, buscar profissionais, buscar uma maneira de se conhecer melhor, porque sozinho, gente, é muito desafiador. Eu passei por isso na É, minha vida e eu confesso para você, Carol, eu até pouco tempo atrás tinha momentos da minha vida que eu olhava, por exemplo, eu tive uma infância que para mim foi difícil aceitar que eu não fui amada do jeito que eu esperava. Eu não tinha. Meu pai foi um homem maravilhoso para as pessoas de fora, mas dentro de casa ele era ausente. E eu, a criança, para não me sentir rejeitada, eu contei uma história para mim a vida inteira, que meu pai era um homem maravilhoso, que meu pai era incrível, que meu pai. E quando meu pai faleceu, ele foi carregado, o caixão dele foi carregado assim para cima. As pessoas gostavam tanto dele e ele, sabe, para honrar. E eu olhava aquilo, aí que eu não aceitava mesmo dentro de mim que eu poderia me sentir rejeitada e não amada. Eu achava que o problema estava em mim. E isso eu já tinha, olha, isso foi em 2009, por aí, 2008, 2009, eu não me lembro muito, foi num desses anos que meu pai faleceu. E aí começou a minha interrogação grande. Eu falei, alguma coisa está errada comigo, né? E eu comecei a conectar minha história com tudo isso. Até que quando eu tive o câncer, finalmente eu fui buscar uma ajuda profunda e eu pude entender, estudando a mente humana, eu pude entender que eu precisei contar muitos anos essa história para eu me sentir menos rejeitada. Era como se a minha criança, para sobreviver, precisasse afirmar a todo instante que o pai era maravilhoso, que o pai era um homem maravilhoso. santo, que o pai. Meu pai era o que era, e ponto final, e estava tudo bem.
E ele errou muito, mas eu aprendi muito, ele me ensinou muito. Ele nunca, uma das coisas que hoje eu consigo enxergar, meu pai nunca fez questão de passar para as pessoas que a gente era uma família perfeita, né? E eu tinha essa necessidade dentro de mim. Eu queria que minhas filhas vivessem nos meus moldes, porque eu tinha necessidade de mostrar para os outros que a minha família era perfeita. Hoje ainda eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está fazendo um treinamento comigo. Ela falou: Meu, eu te conheço desde quando eu era criança, eu te admirava a tua família, eu nunca imaginei que você sofresse e tivesse essas insatisfações. Porque eu escondia tudo, né? Eu queria fazer E aí, esse esconder para fora, né? Esconder para o mundo, né? para o A mundo. minha verdade fez o seu corpo adoecer. Com E foi certeza. quando o seu corpo adoeceu que ele deu sinais, foi preciso mudar. Aí eu vim a verdade, né? É. Aí eu vi a verdade, que eu fui rejeitada, de que essa sensação dentro de mim foi muito verdade, Isso. que eu encobri essa sensação, e por encobrir, as minhas células foram ficando magoadas, más águas, né? Mágoas acumuladas, Olha só. elas mudam, modificam, multiplicam e aquilo vira um monstro dentro da gente, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu E tive você é um amor. exemplo de superação, né? Assim, nesse sentido, porque isso te trouxe a verdade de você mais profunda, você se permitiu sentir essa verdade, Sim. você foi lá nas profundezas e deixou sair essa dor, pronto, veio a cura. Exatamente. E é isso que eu proponho para as pessoas nos meus treinamentos, Carol, nos meus atendimentos, é que elas vivam aquilo que eu vivi, né? Agora mesmo eu tô para começar uma turma e quarta-feira e vou trabalhar justamente isso, a base da pirâmide, sabe? Onde tudo começa, as crenças de identidade. Porque você falou coisas muito importantes e que têm conexão com esse meu trabalho. É ali que tudo começa. Se eu for cobrar dos meus pais ou de outras pessoas o amor próprio que eu tenho que ter comigo, ou que eu mereço, né? Construir essa história de amor comigo, eu nunca vou ser feliz. Eu vou viver fraturada emocionalmente, porque o outro só vai refletir aquilo que já está estragado dentro de mim, né? Então, esse aprendizado, começando do zero, eu digo assim, as pessoas que estão aqui comigo, tem muitas pessoas que já fizeram, tem gente que já está inscrito nesse treinamento, é começar do zero, sabe? É começar a olhar para você. E reprogramar, né? Reprogramar. Assim, essa reprogramação neuronal, né? De ir lá na base, ir lá na minha infância, encontrar minha criança, dar colo para ela. Isso tudo é importante, né? E ter alguém que conduz, porque sozinho é muito desafiador, né? Eu tô no autoconhecimento desde meus 7 aninhos de idade. Olha só que coisa mais linda. Porque o meu primeiro livro, isso eu devo aos meus avós, né? Assim, porque a minha família já é do autoconhecimento desde que eu me entendo por gente. Uau, que privilégio. Mas o meu primeiro livrinho que meu avô me deu chamava Minha Casa Mental. E a influência dos pensamentinhos na mente da criança. É um livro infantil muito bonito. Que lindo. E assim, que eu me lembre desde os 7 anos, né? Eu tenho 31, vou fazer 32. Criança, e assim, né, gente? sempre criança. estive imersa no autoconhecimento, sabe? Uhum. E é importante ter alguém para te conduzir, ter uma figura que te dá esse suporte, né? Para a transição ser um pouco mais segura. Porque mexe com coisas muito profundas, a gente se sente fragilizado, a gente às vezes sente que está sem norte, porque mexeu tanto, e agora quem sou eu? Eu achava que eu era aquilo, agora que desconstruiu, quem que eu sou? Então dá muita confusão, né? Entre o pensar e o sentir e o agir. Sim. Então eu acho legal ter essa condução, né? Fico feliz de saber que você está indo lá na base, que é dela mesmo que a gente constrói, e está sendo esse suporte de condução, né? Porque é isso que a gente precisa desse lugar. Vai descascar feridas e a gente precisa de alguém ali para falar, calma, vamos limpar essas feridas com calma, mas vai cicatrizar para sempre, sabe? Isso, eu falo assim para os meus clientes, o que tinha que doer e machucar já doeu e já causou o estrago que tinha que causar, né? Se essa dor te trouxe até aqui, agora vamos restaurar isso aí através de reprogramação das suas crenças, dos seus pensamentos antigos e tudo mais,
para não doer mais e para fazer uma nova história, né? Em cima dessa ferida aí, né? Carol, Sim. e o que mais que você tem, que você pensou de trazer para esse momento que poderia ajudar, então, as pessoas a dar esse clique, a dar esse start? Outro dia alguém me perguntou, e quando foi na tua vida que te deu esse clique, né? Eu já há muitos anos, é maravilhoso ouvir você falar que a tua família te levou a isso, né? Como os pais todos poderiam ter essa autorresponsabilidade a partir de hoje que o meio de comunicação está aí para todo mundo acessar, mas tem gente que renega, tem gente que fica perdendo tempo de ver conteúdo que não é de valor. Quando vê, já passou 2 horas, 3 horas e está lá, né? Passando, Instagram, Facebook, e não virou nada e não agiu. Então, preste atenção se você que é pai, que é mãe, que está passando por aqui, se você não está fazendo isso. Porque também eu ouço muito mães dizerem para mim, meu filho, eu preciso de ajuda, meu filho não se conecta, não olha nos olhos, ele não sai de frente da tela, ou é TV, ou é computador, ou é notebook, o videogame, quando eu tiro ele daí, ele briga comigo, ele fica sem conversar comigo, eu falo, meu amor, você já perdeu isso com o teu filho há muito tempo, isso não é de agora, não. Agora é a hora de fazer o caminho de volta, né? De resgatar. Sim. A minha sugestão é sempre a gente observar o nosso corpo. Nesse momento a gente está em pandemia, né? Então é uma fase de descontrole. Perda de controle é uma coisa que o nosso ego detesta. Então eu tenho um planejamento assim, assim, assado. E se não sai no meu assim, assim, assado, eu fico magoada, chateada, eu entro em drama. E a gente está numa fase assim, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer no futuro? Não sabemos. E lidar com o não sei é uma questão assim de muita ansiedade, é uma questão que tira a gente do sono, deixa a gente em estado de alerta. É um sono com sonhos muito desafiadores, né? A gente tem vivido momentos de muito descontrole, né? Eu digo. Mas também é uma fase fundamental, porque quando a gente entra no descontrole, no caos, a gente desconstrói muitas coisas dentro da gente. Então, o caos ele é necessário para que haja depois uma harmonia dentro da gente, né? Certo. Ficar com a gente mesmo é uma coisa que está muito difícil, porque é olhar para o que eu não quero ver, é perceber padrões que às vezes eu fico muito na internet e não fico nada comigo. Às vezes é perceber que é chato estar comigo, porque eu tenho muitos pensamentos negativos, ou entra numa compulsão, ou eu fico irritada com muita facilidade, o outro fala comigo, eu já entro em estresse muito rápido. Uhum. Porque isso tudo tem a ver com o nosso processo de transformação, né? Sim. E com esse processo de mudança. Nada que é transformador é fácil, é chato, né? Autoconhecimento eu falo, é chato, porque quanto mais você conhece, você fala, droga, agora eu não posso mais ser daquele jeito que eu sabia que eu era, mas eu tenho uma certa responsabilidade com aquilo que eu já sei, mas eu ainda não dou conta de ser aquilo que eu gostaria de ser, então a gente se cobra, né? Então, assim, para começar, a minha sugestão é observar o corpo, né? E aí existem várias técnicas, várias linhas, e você vai precisar, né, assim, você ouvinte, a identificar o que te faz feliz. Porque às vezes é ficar 1 minuto em silêncio, às vezes é uma meditação guiada, às vezes é lavar uma louça com atentividade no que eu estou fazendo, ou numa atividade que eu gosto de fazer. Às vezes é praticar uma atividade física, às vezes é uma oração. Sim. Então, assim, para cada pessoa não existe uma fórmula única, Sim. né? Mas a única coisa que eu falo que a gente tem controle nessa vida, apesar de a gente não ter controle de nada, né? Mas a única coisa que eu digo para todo mundo, assim, a gente tem controle de uma única coisa nessa vida. Chama-se respiração. Então, assim, seu coração, ele entra... Se você tem uma emoção de descontrole, uma ansiedade, um pensamento que invade ali, de repente seu coração está disparado. E aí começa a faltar ar e você fica no descontrole. Não tem como você dar um comando mental de falar assim, coração, para de disparar agora, porque não está fazendo nenhum sentido. Não é possível. Se você mentalmente falar isso, seu coração vai continuar, sua mão vai suar, você vai continuar no descontrole.
Então, a minha sugestão primária, assim, que eu acho que é fundamental, é colocar os 2 pés no chão, Sim. que te traz presença, né? E respirar. E é uma respiração onde eu mando o ar lá para o diafragma, que é lá na região do umbigo, incha o diafragma, que é aquela respiração do bebê, né? A gente nasce aprendendo a respirar com a barriga lá em cima, incha, né? E depois a gente fica muito na respiração só aqui. Pulmonar, né? Então a minha indicação é aprender a respirar pelo diafragma, mandar o ar lá para baixo, porque isso aumenta a oxigenação do corpo e traz um pouco mais de clareza e o coração diminui o aceleramento. Isso te traz um pouco para a presença. Os indianos, eles falam muito que nós somos feitos da expiração de Brahmani, né? O grande deus hindu deles. Uhum. E se a gente a expiração de Brahmani, a expiração conecta todo o seu microcosmos no macrocosmos. Certo. E a inspiração traz vida, traz prana, traz vitalidade para o seu organismo. Porque te conecta com o microcosmos. Certo. Então a gente tem todo minuto, a gente tem a oportunidade de inspirar a vida, que toca a nossa essência, e expirar e pôr para o mundo tudo que nós somos. Todo minuto a gente tem essa oportunidade. E às vezes a gente entra no mundo dos pensamentos e esquece disso. Então a respiração, para mim, seria um bom começo. Tá. Caminhar, observando a respiração. Desculpa. Respiração enquanto eu estou fazendo uma atividade. Observar a respiração antes de dormir. Né? Em alguns momentos da vida, ou em alguns momentos do cotidiano, introduzir a consciência respiratória. Não é assim, agora eu estou respirando. Não, é consciência respiratória, eu observo que eu estou respirando. E como é que essa respiração tá? Ela tá respirando encurtada? Ela tá profunda? Ela tá ansiosa? Faltando ar? Ela tá serena? Então, como eu estou? Isso é uma ótima forma de eu começar a conectar com quem eu sou. Porque a gente muda o tempo inteiro, né? Então é mais fácil a gente conectar com quem a gente está nesse momento, para depois a gente conectar com quem é a nossa essência a cada momento. Deixa eu te falar, o que você acha da gente fazer 5 minutos? Eu ponho uma música aqui, eu vou ver se você ouve, a gente ensinar o pessoal a fazer essa respiração, né? Que você tá ensinando agora. Eu vou ficar em pé para poder mostrar a respiração, vou fazer de lado, deixa eu só e aí depois eu conduzo. uma música aqui para ver se você ouve daí, Carol. Vamos ver se a gente consegue. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então o pessoal deve estar ouvindo também, né? Então tá todo mundo me ouvindo, eu vou ficar de pé. Vamos lá, nós vamos aprender a fazer essa respiração que nos conecta conosco mesmos, com a nossa essência, tá? Então vocês vão ver a minha barriga, tá? Ó, eu vou inspirar. E vou expirar. Agora ela tá jogando o ar para fora. Tá trazendo o ar para dentro. E agora ela tá jogando o ar para fora. Então vocês podem colocar uma mão no coração, uma mão na região lá do umbigo. Fechem os olhos. Inspira pelas narinas e traz o ar lá na região abdominal. E expira, soltando todo o ar. Mais uma vez, inspira. E expira, soltando completamente o ar. Vá conectando com a sua respiração, se ela é profunda, se é rasa, é rasa.
Não importa o seu estado. O primeiro preceito para conectar com quem você é não julgar o seu estado. Se vierem pensamentos, deixe eles virem e irem, voltando a sua concentração na respiração. Respira mais uma vez profundo. E vá abrindo os olhos bem devagar. E sorria, sorria para você, sorria para a vida, sorria para nós que estamos aqui, né, Carol? Sorria para os seus problemas, para os problemas que eles não são seus, né? E uma coisa que eu vejo hoje também, Carol, que tem ajudado muito, e a mim também tem ajudado muito, é me colocar presente no momento presente, né? Porque o próprio nome já diz, é um presente. É o que nós recebemos todos os dias ao abrirmos os olhos, esse presente do momento presente. Então, muitas vezes você está aí e você está conectado com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer na semana, no final de semana, ou até mesmo o que vai acontecer hoje, mais no final da noite. Você não tem controle sobre isso, né? Você não vai poder atuar em nenhum desses momentos. O momento onde o seu milagre pode acontecer é o agora. Então, eu também convido você que está aqui com a gente, né, a praticar isso no seu dia a dia, a praticar aquele viver no agora, que é ele que te empodera. É ele que traz para você o poder que você precisa para atuar no mundo, para atuar na sua vida. E esse poder está dentro de você. Está dentro de mim, está dentro da Carol, está dentro de cada um de nós, né? Então, eu quero, Carol, do fundo do meu coração, te agradecer. Muita gratidão por você ter trazido essas informações, esse conteúdo maravilhoso, né, aqui para nós. E que Deus possa multiplicar na sua vida todo o bem, toda a bênção que você está distribuindo na vida de tantas e tantas pessoas que passam aí por você. Eu quero agradecer publicamente o que você significa para minha família, para minha mãe, que com certeza está aqui, né? Para as minhas filhas, para Maria Fernanda, para Ana Carolina, para Isa, para mim, o quanto você me trouxe de sabedoria a olhar para minha mãe de uma forma diferente, para as minhas filhas dessa forma única, entendendo que cada uma tem uma essência, né? E fazer cessar de vez as comparações, as pretensões. Isso tem feito de mim uma mãe muito melhor. Gratidão. Eu te agradeço, assim, principalmente pela sua confiança, né, no meu trabalho, em olhar esse rostinho e falar, não, ela aí, vamos lá. Porque às vezes confunde muito, né? Assim, como assim? Ela é uma menina, né? Mas grata por você confiar, por espalhar a sua prosperidade, assim, que é onde você toca, prospera. Então, por isso eu também sou muito grata. É uma gratidão e uma honra muito grande participar de todos os processos de vocês, do crescimento de vocês, do empoderamento de vocês, assim, me ver só florescer cada vez mais. É honroso e eu fico muito, muito grata daqui. Que lindo, que alegria poder compartilhar, né? Nós duas podermos compartilhar isso e vermos juntas essas transformações acontecendo a partir da minha mãe, depois vindo para mim, depois indo para as minhas filhas. Gente, é uma corrente, né? É um fluxo aberto. Sim. E eu quero
eu sempre gosto de deixar as perguntas, né? Eu quero perguntar para você que está aqui com a gente, o que que você tem feito por você? Como você tem tomado decisões para mudar a sua história e, por consequência, mudar a história da sua descendência, das gerações? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, são os antepassados que poderiam mudar a nossa história, ou são os nossos pais? Não, sou eu, é você, é você. Se você é filho, se você é mãe, se você é pai, se você é tio, se você é sobrinho, sobrinha, não importa. Você tem o poder dentro de você de tocar com a sua mão e transformar a sua descendência. Mas precisa tomar uma decisão, né? E às vezes as pessoas pensam, amanhã eu vejo, depois eu vejo o que eu vou atrás, né? Depois eu vejo o que eu vou fazer. Não, gente. O teu poder está no agora. E se você não praticar esse poder que está em você agora, alguém aí fora pode praticar esse poder na vida do teu filho. Pode ser um traficante, pode ser um bandido, e levar ele para um caminho que talvez depois para resgatar vai ficar muito mais complicado, né? Então, E eu queria deixar também que todo dia é um dia de fazer diferente, né? Assim, e o legado que a gente quer deixar nesse planeta, né? Porque um dia a gente vai embora, né? E quando a gente se for, que legado que a gente deixou, né? Na vida das pessoas, os nossos, não só familiares, né? Não só um legado familiar, mas nas pessoas que a gente conviveu, nos nossos amigos, nos nossos parceiros de trabalho, assim. Do que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês quando vocês não estiverem mais aqui, né? O que vocês querem deixar de herança e de memória e de legado de vocês? Porque cada um tem uma essência e cada um tem o que contribuir nesse planeta. Sim. Então, que eu deixo essa pergunta, assim, que legado que você quer construir de hoje para frente, né? Exatamente, exatamente. Então, eu não vou esperar chegar no final, porque eu quero salvar essa live, tá, Carol? Eu vou salvar, depois, Sim. se você quiser pedir para a Aninha pegar e compartilhar com você também, tá? Eu acho muito bacana, porque o que você falou aqui é a base de tudo, é onde tudo nasce, é onde nós queremos trabalhar realmente, porque é onde eu vejo que nós podemos ter os melhores resultados atuando aí, né? Na nossa essência, nas crenças primais, onde a matriz de geração das nossas crenças é ali, do 0 ao 7, né? Conforme você falou. Sim. Eu achei maravilhoso essa ideia que você teve de falar dos ciclos, porque muitas coisas às vezes acontecem e a gente não sabe por quê e sai metendo os pés pelas mãos. Então, se a gente se conhecesse, se você que está aí ouvindo se conhecesse melhor, de repente você passaria pela Terra, pela vida, pelas etapas de vida, deixando uma história um pouco melhor, com menos dor e deixando uma herança aí para a humanidade, conforme a Carol falou, muito, muito melhor, né? Sim. Então, Carol, um beijo grande no seu coração. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente, que esteve aqui do começo ao fim. Muito grata, saudade de todos os meus pacientinhos que estavam aí, que eu fui vendo. Fiquei muito feliz e grata pela presença de vocês. E uma honra conhecer todos que estiveram com a Elo e que estiveram também me conhecendo um pouquinho hoje. Eu já publiquei o Instagram dela lá no meu stories hoje, mas é Oca _. Como que é o seu Saúde. Instagram? Oca _ saúde, tá? Então, vocês que estão aqui, a hora que terminar a live, corram lá, sigam a Carol, vão ver as fotos lindas dela fazendo yoga, fazendo meditação, maravilhosas, tá? E gratidão Obrigada. por cada um também que esteve aqui, convidado por mim ou pela Carol, que vocês realmente, a partir de agora, desse momento, possam ser essa gota no oceano, mas o oceano sem essa gota, que é você, ele também não seria como é, né? Embora possamos imaginar, nós somos apenas uma gota, mas e sem essa gota? O oceano vai ser diferente, vai faltar um pouco. Então, seja essa transformação que você quer ver no mundo, busque ajuda, busque autoconhecimento, mergulha nesse universo, porque se a Carol está aí desde os 7 anos, se você não começou ainda, meu amigo, minha amiga, você está atrasado, né?
Ou tá no começo de um grande despertar. Na hora que tem que acontecer, né? Tudo acontece na hora Exato. que tem que acontecer. Importante é agir. Gente, um beijo. Eu vou encerrar essa live maravilhosa. Minha vontade de ficar aqui a noite inteira, tá? Beijo, Carol. Beijo. Até. Até. Tchau, tchau. Beijo. Deixa eu ver se eu tiro uma foto.